Amém. E agora? Voltou o som? Me confirmem, gente, se voltou o som. Estou esperando agora a confirmação de vocês. Vê se agora voltou o som. Eu vi que o meu microfone estava desligado. Vou ver agora, vou esperar vocês agora me responderem para a gente poder dar continuidade. Amém. Então sejam todos bem-vindos de novo. Bem-vindas no nome do Senhor. Que Deus possa abençoar. Foi o microfone ali, irmão. Estava desligado, eu não percebi. Sejam bem-vindos e bem-vindas no dia de hoje para mais uma manhã com o Evangelho. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos no nome do Senhor. Obrigado, gente, pelo feedback, amém? Vamos ler o Evangelho. Como eu também falei, vocês não ouviram, né? Nós hoje também consagramos a água da aliança. Então, separe a sua água, deixa aí bem próximo de você. E no final nós vamos estar orando no nome de Jesus. O Evangelho de hoje é Marcos 4, 26, que vai dizer assim: Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra mesmo frutifica. Primeiro aparece a planta, depois aparece a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. Quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais: como podemos comparar o reino de Deus? Ou por que parábola podemos apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é o menor das sementes sobre a terra. Mas uma vez semeado, ele cresce e se torna maior do que as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem aninhar à sua sombra. É como muitas parábolas, semente, Jesus impunha a palavra, conforme podiam compreendê-los. E sem parábola não lhe falava tudo, porém explicava em particular aos seus discípulos. Palavra do Senhor, irmãos e irmãs, graças a Deus, amém? Cleide Luiza, Deus abençoe sua vida, minha irmã, nessa manhã, em nome do Senhor. Amados, é muito interessante esse Evangelho, porque ele vai falar da semente, do processo da fruta, até que haja o fruto para ser colhido no tempo da colheita, e ele vai comparar o reino de Deus a tudo isso. Jesus compara o reino de Deus ao processo da semente lançada até o momento em que o fruto nasce. Jesus ele é muito enfático nisso. Nós sabemos que o reino de Deus, ele não é um reino dessa terra. O reino de Deus, ele não tem um território, uma faixa extensiva de território, aonde nós podemos dizer: o reino de Deus ele começa aqui e o reino de Deus termina aqui. Não, amados. O reino de Deus, ele não tem uma faixa territorial. O reino de Deus se manifesta. O reino de Deus está aonde o seu povo está. Aonde nós paramos para chamar pelo nome de Jesus, aonde nós paramos para invocar o nome do Senhor Jesus, ali o reino de Deus
se faz presente. Por isso, amados, nós precisamos entender que o reino de Deus não tem nada a ver com este mundo. O reino de Deus nada tem a ver com a igreja A ou com a igreja B, não. O reino de Deus, ele tem muito a ver aonde os filhos da luz se manifestam. E aí Jesus vai comparar o reino de Deus com o quê? Com a semente. Porque como é que o processo da semente, né, até virar fruta acontece? A semente é lançada, né? O agricultor, o vinheiro, né? Qualquer um que trabalha com semente, o que ele faz? Ele pega a semente, ele ara a terra, ele joga a semente, ele coloca a terra por cima, e a partir daquele momento ele não tem mais nada para fazer. Agora ele vai para casa, vai dormir, e amados, enquanto ele está dormindo, o processo do nascimento do fruto, ele é o que? Natural. O agricultor, né, a pessoa que trabalha com a semente, ela só consegue plantar a semente. Assim é o reino de Deus. Coloque uma coisa no seu coração. Você não vai convencer as pessoas a terem uma vida com Deus. Mas nós somos como aqueles agricultores. Nós precisamos lançar as sementes. Para que haja o fruto, amados, eu preciso lançar as sementes. Para que o fruto permaneça, eu preciso lançar a semente. Na proporção que eu vou lançando a semente é a oração que eu estou orando por alguém. A semente é alguém que eu estou evangelizando. A semente, amados irmãos e irmãs, é alguém que eu estou discipulando. Eu lanço a semente. Mas, amados, eu não consigo fazer ninguém, você não consegue fazer ninguém querer crescer, dar fruto, porque não é uma obra nossa. Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. Na semente espiritual, quem faz crescer é o Espírito Santo. Consegue entender aqui dentro desse processo que o ser humano ele tem a sua parte e que Deus, na naturalidade das coisas, tem a parte dele. Quem lança semente tem o dever de lançar semente. Mas depois que ele lança a semente, ele não tem como dizer assim, ó, essa semente vai crescer. Não. Porque é um processo natural. Então, descansa teu coração no dia de hoje. Se você já está fazendo a sua parte, você só deve orar e esperar que Deus vai fazer a parte dele. O problema é que às vezes nós queremos... Vou beber aqui um pouquinho da água, tá, gente? O problema é que muitas vezes nós queremos fazer a nossa parte e queremos fazer a parte de Deus. Ou ao contrário, não fazemos a nossa parte e achamos que Deus é obrigado a fazer a nossa parte. Queremos que Deus faça tudo, ou tem hora que nós queremos fazer tudo. Como o ser humano é complicado, não é verdade? Como o ser humano é complicado. Quando ele não quer fazer tudo, ele quer que Deus faça tudo. Por isso, amados irmãos e irmãs, façamos a nossa parte hoje. A minha parte hoje é lançar a semente.
Porque quando eu lanço a semente e eu coloco, falo para Deus, Deus, a semente está lançada. Aí Deus vem com a sua graça e dá o crescimento. O teu filho é uma semente? Então só lance a oração. Não tenta levar ele para a igreja à força. Ah, o seu amigo do trabalho é uma pessoa difícil. Lança a palavra. Mas não tente colocar Jesus a goela abaixo de ninguém. Porque Jesus é quem dá o crescimento. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quando eu entendo, amados, que não é eu que faço a obra, eu vou aprender a fazer só a minha parte. A minha parte é orar, eu vou orar. A minha parte é evangelizar, então eu vou evangelizar. A minha parte é pedir a Deus por salvação, eu vou pedir. É pedir a Deus para abrir a porta do emprego. Às vezes aí já entra, eu preciso entregar também o currículo. Eu faço a minha parte e Deus me abençoa. No reino de Deus, todo mundo tem a sua função. No reino de Deus, eu não preciso fazer a parte de Deus. Porque assim como o reino do céu se manifesta do dia para a noite, como o grão que é lançado na terra, e ele começa a crescer, até que dá o fruto, assim também é quando eu entendo que todo crescimento vem de Deus. Quando eu entendo, amados irmãos e irmãs, que o crescimento, a libertação, situações, querido, que fogem do nosso controle, ela não foge do controle de Deus. Aí nós começamos a viver o tempo oportuno de Deus. Que nessa manhã, de manhã com o Evangelho, que nós estamos iniciando o dia ouvindo o Evangelho do Senhor, possamos pedir ao Senhor a sabedoria de fazer a nossa parte. Eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele e os frutos aparecem. Quer ver fruto na sua vida? Quer ver frutos dentro da sua casa? Quer ver frutos no seu trabalho? Faça a sua parte. Deus não vai fazer a sua parte. E você não vai conseguir nunca fazer a parte de Deus. Que nessa manhã, amados irmãos e irmãs, possamos pedir a Deus essa graça. A graça de fazermos a nossa parte. E aí, amados, Deus fará a parte dele. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã, amados. Vamos pedir ao Senhor a sua bênção. Nós vamos consagrar a água da aliança, amém? Vamos fazer a oração do Salmo 91, orando por todos os enfermos, orando por todas as pessoas que precisam, orando ao Senhor nessa manhã pelas nossas necessidades. Ontem eu estava num sepultamento de uma senhora de 99 anos. E ali a gente medita como que a gente precisa de Jesus, né? Como a gente precisa de Jesus. Muitas vezes as pessoas se desesperam muito porque elas não têm Jesus. Porque a partir do momento que nós temos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, nós cremos na vida eterna. E nós sabemos que a partida dessa vida é um até logo e não é um adeus. Porque breve ou a gente vai ou Jesus volta
para buscar a sua igreja. E que nós possamos pedir ao Senhor isso. Senhor, me ajuda a fazer a minha parte até o dia em que Jesus vier me buscar, ou o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Oremos ao Senhor nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença, te agradecemos pela noite de sono em paz, porque dormimos e acordamos porque o Senhor quis. Só estamos vivos, Senhor, porque o Senhor assim quer. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje que se inicia, pela oportunidade, Senhor, de iniciarmos essa sexta-feira em Tua presença. Ouvindo, Senhor Deus amado, que as nossas orações, a nossa evangelização, aquilo, Senhor Deus amado, que nós fazemos como nossa parte, pertence a nós fazermos. Mas o milagre, a porta se abrir, a libertação chegar, pertence ao Senhor. E nós queremos nessa manhã fazer a nossa parte, para que Deus venha fazer a sua parte. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que esse Evangelho, Senhor, se concretize na vida de cada irmão e irmã, frutificando. Ah, Senhor, frutifica mesmo. Glorifica o Teu nome na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, para que possamos viver um tempo santo e um tempo de milagres em nossa vida. Manifesta o reino de Deus, Pai. Manifesta o reino de Deus aonde nós estivermos presentes, para que o Teu nome seja glorificado. Eu oro por todos os enfermos, eu oro pela família da Dona Celina, família que está nesse momento enlutado, em carinho, Deus, pela Rosângela, que o Senhor possa consolar essa família, o Senhor possa abençoar essa família, porque só o Teu Espírito pode consolar. Eu oro por todos os irmãos que acompanham Manhã com o Evangelho, todos os irmãos que são da comunidade orante, Manhã com o Evangelho. Abençoa o Teu povo, Senhor. Fortalece eles. Ajude eles, Senhor Deus amado. Mostre qual é a parte deles para que o Senhor possa entrar com a sua parte. Consagro nesse momento, Deus, a água da aliança, a fim que essa água seja, Deus amado, sacramental. E aonde ela for bebida, aspergida ou derramada, haja a manifestação do poder e da glória de Deus. Pedimos ao Senhor que, Deus, haja testemunhos, que a fé seja, Deus, movimentada em nome do Senhor. Nós consagramos a água no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedimos a Tua bênção para o nosso dia, pedimos ao Senhor que nos guarde todos os males, a nossa entrada e a nossa saída. Nos dá sensibilidade para ouvir a Tua voz, nos dá sensibilidade, Senhor, para entender o Teu querer e entendermos a nossa parte. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus, orando a oração que Ele mesmo ensinou aos discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem na peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia.
1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei e o poluei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei e glorificar-o-ei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém? Amados, um abençoado final de semana para você. Lembre-se, você faz a sua parte, que é semear. Deus faz a parte dele, que é dar crescimento ao fruto. 2026, o ano dos frutos. Amém? Deus abençoe, um lindo final de semana e até segunda-feira, quando nós voltamos com mais uma manhã com o Evangelho. Graça e paz.